Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PostgreSQL. Sou o Fabrício Vaz. Vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento, né? Na aula anterior, nós vimos aí os primeiros passos, né? As configurações aí logo após a instalação do Postgre no Linux. Vimos o postgresql.conf, que é um arquivo de configuração. Vimos também a função do pghba.conf, né? Que é um arquivo aí para autenticação de usuário. E vamos ver agora o seguinte, vamos avançar na parte de autenticação de usuário, né? Avançar na parte aí, criando os usuários, né? Nós temos, como comentei, nós temos autenticação e autorização, né? A autenticação ali seria você ter a permissão de logar no servidor, né? E eu tenho também a parte aí de autorização, no caso de quê? Que tipo de permissão aquele usuário vai ter no banco de dados, que tipo de privilégio ele vai ter naquele banco de dados. Você pode, nessa aula eu vou explicar como criar usuários, os tipos de privilégio, papéis de grupo, concessão de privilégio, né? E vou também dar mais uma revisadinha aí no pghba.com, tá ok? Então, bom, é uma aula teórica. Na próxima aula, nós iremos para uma parte prática, tá? Papéis e privilégios. O Postgre ele tem um sistema de roles, né? Que são papéis. Roles são chamados papéis, né? Então, o papel, né, seria o quê? Que tipo de permissão aquele usuário pode ter no banco, tá? Então, para o Postgre, tá? O Create User, né, e o Create Roller, eles são bem parecidos, são basicamente idênticos, tá? O usuário e grupo são identificados como papéis. Então, eu posso usar ali, né, para criar um papel Create Role e o nome da role, tá? E para remover um papel, eu dou o Drop Role. O Drop Role, o drop seria de apagar, tá? Para que você possa visualizar todos os usuários e roles que você tem dentro do seu banco de dados, eu posso entrar ali na shell, né, do Postgres, né, através do comando PSQL ou através do pgadmin, e vou dar um select role name from PG roles. Aí ele vai me listar todos os usuários que eu tenho ali, né, ou no banco, ou numa instância, de acordo com onde eu estiver conectado. Eu posso também usar um metacomando, que é o DU. O DU ele também lista ali os usuários e as roles que eu tenho, tá, no banco de dados, né? Para criar a role, né, está aqui os comandos, né, create role, o nome e o login, ou create user, como eu comentei, os dois, eles têm a mesma função. Eu posso entregar uma role para um usuário, onde ele vai estar herdando os privilégios daquela role, e também tem essa função, tá? E para você criar um usuário, você tem que ter, ou você deve ser um super usuário, então, né? Ou eu tenho que ser o usuário Postgres, ou um usuário com permissão de super usuário, ou apenas um usuário que tenha permissão de criar usuários. Eu posso chegar ali com o usuário Postgres, que é o super usuário do banco de dados, e criar uma role, né? Criar um usuário, um create user, e eu defino que aquele usuário ele vai ter permissão de criar outros usuários, tá? Com as permissões que ele tem. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Eu não posso entregar uma permissão para um usuário, sendo que eu não tenha essa permissão. Então, por exemplo, o usuário Postgres, ele é o super usuário do banco. Ele pode criar banco, ele pode apagar banco, ele pode criar trigger, function, procedure, ele pode apagar essas funções, ele pode dar um create table, alter table, update de dados, né? Ele pode tudo. Imagine que eu vá e crio um usuário e eu defina que este usuário ele vai ter permissão de criar outros usuários, ele tem permissão, só que ele tem apenas as permissões DML. Né? O que seria DML? Data Manipulation Language, ou seja, ele tem somente permissões de manipulação de dados. Insert, update, delete, né? Ele tem somente select também, normalmente quem tem essas permissões também tem o select,
tá? Ele não tem permissão de DDL, Data Definition Language, ele não consegue ali estar alterando tabela, criando tabela, né? Ele não tem essa permissão, mas ele tem a permissão de create user, ele tem permissão de criar usuário. O que acontece? Ele consegue sim criar outros usuários, mas ele não vai conseguir ceder para esse usuário que ele criou permissões DDL. Ele só consegue ceder para o usuário que ele criar as permissões que ele tem. São medidas de segurança aí do banco de dados, tá? Para que o usuário possa criar um novo usuário, né, adicionar o create role, né? Para que o usuário possa criar novos bancos, eu adiciono o create DB. Então, o create DB é um tipo de privilégio que permite, né, o usuário criar bancos de dados. O dono de um objeto terá todos os privilégios sobre ele. O superusuário terá todos os privilégios sobre todos os objetos. Então, o Postgres ali, ele é dono de tudo, ele manda de tudo, né, que é o superusuário do banco, tá? E ele pode criar usuários e definir para esses usuários quais permissões que ele tem, tá? O comando que eu utilizo para ceder uma permissão é o grant. É muito parecido aí com o Oracle, né? Com outros bancos de dados também. E para me remover é o revoke. Então, grant, tipo de privilégio, por exemplo, grant, select, insert, update, delete, on, sobre, objeto, né? Então, vamos lá, a tabela papel, a tabela clientes. Então, grant, insert, select, update, delete, on, clientes, to, o nome do usuário ou o nome da role. Então, eu faço um grant, eu defino o tipo de privilégio, eu seto aonde vai ser esse privilégio e defino para quem vai ser esse privilégio. Para remover o privilégio é diferente, eu uso revoke. Revoke, o privilégio que eu estou removendo, um insert, um update, um delete, né? On, o objeto, né, que eu estou removendo aquele privilégio, ao invés de usar o to, quando eu faço revoke, eu uso o from, né, de onde eu estou retirando aquele privilégio. Ok? Então, concessão de privilégios, superusuários poderão alterar quaisquer privilégios, outros papéis podem alterar privilégios dos objetos que forem donos. Papéis de usuários têm os mesmos privilégios do papel do grupo que fizerem parte. Papéis de grupo, né? Para criar um papel de grupo, faço uma create role. É muito interessante, ao invés de você ficar setando lá, criou o usuário. Aí o usuário vai ter o quê? O usuário vai ter esse privilégio. Então, imagine uma organização que você tenha lá 300, 500 pessoas usando o banco. Né? Eu tenho lá desenvolvedores, eu tenho pessoal de BI, né? Eu tenho um pessoal lá que trabalha com análise de dados, eu tenho um pessoal que trabalha com AD, com administração de dados, né? E o DBA, ele é o cara que administra o banco, que tem que manter o banco de forma saudável, segura, atualizada, garantir os backups. Ele que tem essa função de definir quem pode o quê. Na verdade, né, professor, o que acontece é o seguinte, não é o DBA que define, né? É a gestão da organização que vai definir quais são os privilégios concedidos. Não existe uma hierarquia dentro da organização. É o que acontece, mas é o DBA que vai fazer isso. Então, imagine lá que isso acontece muito, né? Você tem um setor com o pessoal de DBA, você tem um setor com o pessoal de administração de dados, você tem um setor com o pessoal de BI, e você tem uma equipe de desenvolvimento de software. Né? A equipe de desenvolvimento de software, eles têm que estar sempre lá conectado ao banco. Então, o desenvolvedor, a todo momento, vai estar pedindo permissões, me dá permissão para alterar a tabela X, me dá permissão para alterar a tabela Y, aí eu preciso estar, né, inserindo dados na tabela tal. Então, ao invés de você chegar lá e dar um grant, vai ser isso, aquilo outro, ocorre muito de nós criarmos papéis com permissões definidas. Então, eu tenho lá uma role, lá, DBAs, eu tenho uma role do pessoal de BI, eu tenho uma role do pessoal de desenvolvimento, tá? Então, e dentro dessa role, eu defino o que aquela role pode fazer.
quais são as permissões que aquela role possa fazer. Então, quando chegar um novo funcionário, entrou uma pessoa nova no desenvolvimento, tá? Lá na equipe de Java, e eles vão trabalhar na aplicação X. Então, eu já vou ter uma role pronta para aquele tipo de usuário, para a aplicação que ele trabalha, de forma que ele não vá fuçar e nem atrapalhar outras áreas do banco. Ele só vai ter acesso ali aonde ele vai atuar, ok? Então, eu posso create role programador, eu dou um grant, né? Para essa role, quais são os grants, e defino e entrego essa role para o usuário. Tá? Então, eu coloco lá, a create role programador vai ter o privilégio de update, select, insert e delete na tabela tal, né? E quando entrar um novo usuário, eu só dou o grant, nome do grupo, né, que eu estou atribuindo, e indico os usuários. Pode ser um individual, pode ser vários, e posso fazer o revoke também desse grupo de usuários aí, ok? O grupo public, né? Todos os papéis fazem parte desse grupo. Por isso, todos os papéis herdam seus privilégios. Todo papel existe, terá a soma dos privilégios concedidos diretamente a eles, mais os privilégios de um possível papel grupo, mais os privilégios concedidos ao public. Então, o public, né, é um papel comum. Quando você inicia, cria o usuário, ele vai ter acesso ali ao grupo public, tá? Você pode também revogar isso ou conceder outros grupos para ele também. Para conceder ou revogar projetos ao público, basta substituir o nome do papel com o comando grant e revoke. Quais são os tipos de privilégios, pessoal? Eu tenho select, para selecionar dados em tabela, eu tenho insert, para inserir dados em tabela, eu tenho update, delete, né? Update atualiza, delete, né? Ele vai apagar. O truncate, sabe o que é o truncate, né? O truncate é um comando muito perigoso que ele faz a limpeza de todos os dados da tabela. Se eu tiver uma tabela ali com 50 milhões de registros e eu der um delete nos dados da tabela, é um processo extremamente demorado. Ele faz o delete de cada linha. Então, para quando eu tenho uma tabela muito grande, eu quero fazer a limpeza dele, eu faço o truncate, que ele faz um limpa geral na tabela e está resolvido. Eu tenho um reference, que seria o quê? Você criar uma tabela, né? E essa tabela ela ser referenciada com outra tabela. Em qual sentido? Eu vou criar uma chave primária, uma chave estrangeira, né? Então, quando eu vou criar uma chave primária, chave primária, no caso, não, que é da mesma tabela, mas eu vou criar uma chave estrangeira, eu vou relacionar essa tabela com outra tabela. Então, eu tenho que ter essa permissão também, tá? Eu tenho a opção de criar o trigger, connect, create, temp, execute, use, all privilege. O que é o all privilege? Eu dou para o usuário todos os privilégios, extremamente perigoso, né? O execute, ali no caso, eu vou dar permissão para o usuário para ele executar um tipo de procedure, né? Eu posso dar uma permissão para ele executar qualquer procedure ou somente alguma procedure específica. O connect, às vezes, o usuário não consegue nem se conectar ao banco. Você coloca ele no pghba.conf ali, a máquina dele vai ter permissão de se autenticar naquele servidor, mas não consegue logar, porque faltou a permissão ali, connect. Tá? O PGHBA, nós vimos na aula de introdução dos primeiros passos, o que é o PGHBA, né? Então, designar permissões antes da conexão ao banco, né? Ele aumenta a segurança, eu vou designar a permissão a parte de host, né? Eu posso gerenciar todo o método de autenticação, né? Então, o tipo de conexão, o banco, papel, host e o método de autenticação. Nós vimos isso aí, né? Nas aulas anteriores. Eu tenho vários tipos de conexão, eu posso conectar via Unix Socket Domain, né? Eu posso fazer conexão via TCP/IP, conexão remota, conexão local, eu posso fazer uma conexão não criptografada, dentro de redes, dentro da organização, raramente a gente coloca lá o SSL. Isso aqui é mais quando eu tenho uma conexão remota. Então, às vezes, eu tenho lá um usuário, um programador, ele se conecta remotamente da casa dele ao banco. Aí, para me aumentar a segurança, eu faço uma criptografia a nível a licença SSL, né? Que é
é uma conexão segura, né? O listen address, nós vimos anteriormente, eu coloco o asterístico ali para aceitar a conexão proveniente de qualquer IP. O listen address ele é uma camada anterior ao pghba.conf, tá? Ou eu posso simplesmente colocar um asterístico, né? Ou seja, de forma que ele vai aceitar conexões vindas de qualquer local. Lembrando que isso não abre o servidor ainda, né? Porque eu tenho essa camada e eu vou ter uma outra camada, né? Que seria a camada ali do pghba.conf, e vou ter uma terceira camada, que é o que nós vimos anteriormente, se o usuário tem ou não permissão, né? Para se conectar ao banco, para inserir dados no banco, né? Então, é o seguinte, pessoal, o Postgres, ele é um banco de dados gratuito, mas ele é um banco de dados que tem mais de 20 anos, né? A gente vai analisar muito mais de 20 anos, né? O Postgres aí é de 86, sendo que o projeto começou antes. Então, às vezes, as pessoas pensam, não, Postgres, banco de dados gratuito, banco de dados ruim, de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? O banco de dados íntegro, seguro, robusto, né? Você vê organizações de grande porte utilizando o Postgres e entregando aí, né? Entregando dados sensíveis, né? Eu trabalho no órgão público atualmente, eu tenho passagem por vários órgãos públicos aí, e você vê aí operações de extrema importância rodando no banco de dados Postgres e sem nenhuma possibilidade de hacker nenhum a conseguir acessar o banco. Então, muitas das vezes, quando nós vemos esse noticiário, o CNJ foi atacado, o Superior Tribunal, o Tribunal Judiciário das Contas, o banco tal foi atacado, foi erros, como erros. Erros, por exemplo, de alguém que vazou a senha. Simplesmente, né, um ex-funcionário ou num grupo de WhatsApp, ou alguém conseguiu invadir a máquina de um usuário e, a partir daí, ele pegou a senha, se conectou ao banco e fez alterações do banco. Porque quando você vai analisar a nível de segurança, você tem diversas camadas de segurança, tá? Que tem que serem rompidas para depois a pessoa chegar num banco e fazer algum tipo de alteração. E lembrando, o banco de dados Postgres é um banco de dados profissional. Então, você vai conseguir ter todo o rastreamento. Então, se algum indivíduo entrar num banco de dados, né, ir lá e apagar uma tabela, apagar alguma coisa e achar que aquilo não vai ser rastreado, vai ser rastreado. Tá? Por mais que ele tente apagar aquela informação no log, por mais que ele tente apagar aquela informação no log, ele vai ter mais uma outra parte ali, que é o log eu falo log do Postgres, o log do Linux. Então, é complexo, tá? O Create Database, né? O Create Database é um comando para você estar criando banco de dados, tá ok? Né? A gente vimos aqui, eu tinha explicado isso, quando eu quero definir um host específico aí, né? Eu coloco lá no PGHBA o /32, tá? Quando eu quero conseguir permissão para toda uma rede, imagina que eu tenho uma rede 172.20.143.0.1, cada um é um usuário. Ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 50. Eu tenho 50 pessoas nessa range de IP aqui. Tá? Eu posso vir cá e colocar um ponto 0, que todo mundo que estiver naquela rede, 172.20.143, eles vão ter permissão de se autenticar lá dentro do banco. Tá? Uma rede grande, eu posso também vir aqui colocar o 16, onde o 10.6, a partir daí, qualquer numeração vai também ter acesso. Tá? Eu posso também definir por máscara. Então, tem várias formas de você autenticar. O método, nós vimos lá no PGHBA, né, o método de autenticação. O trust é o menos seguro, não pede nem senha. Né? O reject, nós vimos isso aí, eu posso pôr no PGHBA, lá de forma que aquele IP específico vai entrar numa blacklist. Aquele IP específico, de forma nenhuma, vai poder se conectar ao banco. Né? Eu posso colocar isso no reject. MD5, tá? É o que eu mais utilizo, é o padrão de se utilizar.
tá? É uma senha criptografada, né? Ela viaja pela rede, ninguém consegue coletar essa informação. Então, ali na organização que eu trabalho, sempre que eu vou criar a permissão para um usuário, nós utilizamos o MD5, faz o padrão, é o padrão da organização, tá? Eu tenho um padrão, o password, que também requer senha, mas a senha não viaja criptografada pela rede. Existe, muito remoto, mas existe a possibilidade de se capturar pela rede aí a senha, tá? Aqui nós vamos ver os comandos, né, que nós vamos utilizar na prática na próxima aula. Então, lá o create user, o nome do usuário, ele cria uma senha, um usuário ali, sem ter atribuído a senha para ele. Eu já posso passar a senha. Create user, nome de usuário, with password, entre aspas, simples, qual que é a senha daquele usuário, tá? Eu posso definir uma data, por exemplo, imagine que você tem uma organização que tem um desenvolvedor que vai trabalhar até uma determinada data, né? Eu vou ter uma validade para aquela senha. Eu venho ali, create user, nome do usuário, with password, coloco lá, entre aspas, simples, a senha daquele usuário e coloco valid until, né? Até qual data aquela senha vai estar em funcionamento. Após isso, vai estar expirando. E eu vou ter ali, eu já crio um usuário chamado Manuel e já deixo para ele a permissão de createDB. Ele está criando um usuário. E o drop user, nome do usuário, eu vou estar apagando aí, né? Revendo aquelas configurações que nós fizemos no postgres.conf, né? O listen address, quais são os IPs que aquela máquina vai estar executando. Quando eu mudo esse parâmetro, eu devo dar o restart no servidor. Tá? O PS, eu uso o PS PipeGraph, mas também tem o PSLX. Ele tem uma demonstração diferente dos processos que estão sendo executados no banco de dados em nome do usuário Postgres. Eu tenho o Netstat, né? No caso, o Netstat, ele escuta, vê se a placa de rede está se comunicando, tá? Eu indico qual que é a porta com o grep, né? Que está se transitando naquela placa de rede. O su-postgres é quando eu estou com o usuário root, eu quero trocar pelo usuário Postgres. PSQL Brasil, eu tenho ali um banco de dados chamado Brasil, a gente vai ver isso aí depois. Eu posso entrar direto nesse banco digitando PSQL, o nome do banco, né? Esse /x aqui, pessoal, eu vou mudar, a gente vai ver isso na prática, o /x, ele muda como serão exibidos os dados no PSQL, ele altera o tipo de relatório, tá? Então, a gente vai ver que às vezes você dá um select ali, asterisco from, o nome da tabela, e você não entende muito bem, os dados parecem um pouco bagunçados, é difícil de ver pela tela ali do Linux, aquela tela preta, né? Eu posso colocar o /x que ele muda a forma de visualização. Select asterisco from PG Start Activity. O que é isso aí, pessoal? O que é o Start Activity? O Start Activity ele é uma view de sistema, tá? Ela faz parte do catálogo, né? Então, ela é uma view, né? Ela é uma visão, uma tabela virtual, tá? Uma view, né? Uma tabela virtual, né? Que ela fica onde? Ela fica lá no postgresql.conf. Tá? Então, quando eu faço um select nessa view, nela eu tenho todos os dados que está ocorrendo naquele momento no servidor. Então, imagine que você já perguntou, Fabrício, me mostra o que está ocorrendo no servidor. Eu trabalho com essa view, select asterisco from PG Start Activity. Ele vai me mostrar ali quem são os usuários que estão logados, de qual IP que está vindo, o que ele está executando. Então, é uma view muito interessante, é muito utilizada. Tá? Existe uma view chamada PGLogs. Essa PGLogs é uma view também do catálogo de sistema, que ela mostra os logs do banco. Eu vou mostrar para vocês mais à frente aí, no curso pleno, acho que já tem essa parte, onde nós conseguimos identificar o que está locando o banco, o que está deixando o banco lento, que, né, eu faço um inner join da tabela de atividade com a tabela de logs, tá? O DU ou o DU+, mostra os usuários. O DU mostra de forma mais simples, né? O DU+, sempre esse maisinho, né? O /L+, ele lista o banco. O /D+, ele vai listar as tabelas do banco
com, né, atributos, com mais informações sobre ela, né? E tem o DU, que lista o usuário, o DU+, que ele vai listar a tabela de usuários com mais informações. Isso aqui, se você pega diretamente no site do Postgres, né, que são como trabalhar com os grants, tá? Pessoal, eu trabalho com banco de dados há quase 10 anos. Eu pesquiso lá o PostgreSQL, o site do Postgres. Então, é tanto comando para gravar, né? Você deve entender como funciona o comando. Mas ali na hora do vamos ver, no pega para capar, na hora de você fazer uma função lá, um grant, você pode esquecer, poxa, e aí, como é que é o grant? Eu faço grant no Oracle, no Postgres, no MySQL e no SQL Server. Então, eles têm uma pequena diferença. Então, cheguei a algum momento ali que, pô, não tem como gravar tudo. Você vai ali, você sabe como funciona, você vai no site do fabricante, né, e ver direitinho, entenda qual que é a sua tarefa, eu tenho que dar o grant para esse usuário, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Às vezes eu nem gosto de fazer diretamente no PSQL, eu coloco no bloco de notas, monto um comando, estudo o comando, vejo se está certinho, colo o comando lá no PSQL ou no PGAdmin e vou lá e executo o comando. Aqui a gente tem vários, né, exemplos, grant select, on address to public. Então, eu estou dando um grant select na tabela endereço para o usuário public, tá? Um grant select, update, insert, on address para o manual, né? O grant select, coluna 1, update, coluna 1, on address to Miriam. Então, grant insert on address. Address, no caso, é uma tabela para o public. Grant all privilege to user manual on view address. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando todos os privilégios para o usuário manual na view address. Então, são modelos que nós temos aí de permissão de comando. Ok? Então, é isso aí. Vimos na teoria como trabalhar com um grant, com a parte de permissionamento. Vamos colocar em prática na próxima aula, pessoal. Até mais.